Boa noite, gente. Eu sou a doutora Fernanda, endocrinologista aqui do Doutor Consulta. Atendo em diversas unidades da rede. Para quem não conhece, o Doutor Consulta é uma rede de clínicas médicas que está se espalhando aí pela cidade de São Paulo, com mais de 22 unidades e que tem mais de 40 especialidades médicas de atendimento, além de diversos exames e até alguns exames de imagem. Uma das especialidades que atende no Doutor Consulta é o endocrinologista, que é o médico que cuida além de diabetes, de obesidade, de problemas de tireoide, de todas as disfunções hormonais das pessoas. Como agora dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes, a gente está aqui hoje para falar em especial do diabetes, que é uma coisa cada vez mais comum e que eu acredito que vários de vocês tenham um conhecido ou um familiar ou alguém até dentro de casa que tem diabetes. A gente vai estar aqui para tirar algumas dúvidas e para falar a respeito do assunto. Quem quiser pode até já começar a mandar umas dúvidas pra gente, que a gente vai estar respondendo tudo dentro do possível aqui do nosso tempo. Diabetes é uma doença que está cada vez mais comum e que tem a ver com o metabolismo da glicose e da insulina, que é o açúcar no sangue e o carreador do açúcar no sangue dentro das pessoas. Acho que a maioria das pessoas já ouviram isso. Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, mas pouca gente sabe a diferença disso. O diabetes tipo 1, ele é um diabetes autoimune, ou seja, o seu corpo resolve atacar o seu pâncreas e isso altera a função da insulina, a produção da insulina no seu corpo. O diabetes tipo 1, ele não tem como ser prevenido e às vezes ele acontece até em crianças bem novinhas. O tratamento acaba sendo restrito para a insulina e é um tratamento um pouco mais complexo. O diabetes tipo 2, esse é o que realmente vem crescendo no mundo, porque esse é o que está relacionado com a obesidade, com o sedentarismo, com a má alimentação e principalmente com o excesso de açúcar e de carboidrato, que são as massas que a gente tem ingerido hoje em dia. O diabetes tipo 2, ele pode ser tratado com dieta, com medicação, com insulina e às vezes com tudo isso junto. Vai depender do paciente e da evolução do diagnóstico dele. Outra coisa que o pessoal tem falado muito hoje em dia é eu tenho pré-diabetes. O pré-diabetes é quando você faz um exame da glicemia de jejum, o seu exame não vem ótimo, que é aquele valor de referência de 99, mas ele ainda não fecha um diagnóstico de diabetes. Eu costumo dizer no consultório, que esse é o paciente que está em cima do muro. Ele ainda não tem uma doença e ainda dá tempo dele correr atrás e se livrar dessa doença. Esse é o paciente que a gente gosta de ter no consultório. É aquele paciente que vem para o exame de rotina, a gente acha o problema antes dele virar uma doença e a gente corre atrás para tentar combater isso antes disso ser um problema para o resto da vida. O diabetes tipo 2, se ele não tratado ou se ele não tratado corretamente, ele pode levar a diversas complicações, ele pode levar a cegueira, ele pode causar uma insuficiência renal, existem muitos casos de amputação por conta de um diabetes mal cuidado. Então, o diabetes é uma doença silenciosa que às vezes não te dá tantos sintomas, mas que tem efeitos catastróficos ao longo dos anos. Eu vou falar mais do diabetes tipo 2 porque eu acho que ele é o mais comum e ele é o que dá mais dúvida entre as pessoas. O diabetes tipo 2, ele pode ser prevenido sim. Se você tiver um hábito alimentar saudável, se você praticar atividade física, se você consumir pouco açúcar, você está se deixando cada vez mais distante de um diabetes fazendo esse tipo de coisa. A gente sabe cada vez mais que existe um fator genético aí no meio sim. Existem os pacientes que têm a predisposição a ter e os pacientes que não têm a predisposição a ter. Mas a gente sabe também que o hábito de vida saudável ajuda muito na prevenção. E quem tem o diabetes tipo 2? Como é que vai saber que tem diabetes tipo 2? Normalmente, na fase inicial, o paciente não tem nenhum sintoma. Ele está vivendo muito bem, faz um exame e a glicemia dele já está super alta. Mas quando essa glicemia vem ficando alta por muito tempo, o corpo começa a tentar corrigir isso e começa a dar alguns sintomas sim. Os mais comuns é o que a gente chama de poliúria, que é urinar demais, principalmente durante a noite. Os pacientes chegam a contar pra gente que acordam 5, 6 vezes durante a noite para urinar. E esse sintoma normalmente está relacionado com uma boca muito seca, de beber muita água e mesmo assim ter a necessidade de beber cada vez mais.
Além desses dois sintomas, o outro mais comum é a vista, que começa a ficar um pouco embaçada. Você não tem dificuldade nenhuma para ver e de repente começa a embaçar e até embaralhar para ler algumas placas e algumas coisas. Esse também é um sintoma muito importante que tem que ser levado em consideração. Tirando esses três, outro que acontece muito é o emagrecimento. O paciente começa a ficar tão adoentado que ele começa a consumir e começa a perder muito peso. Quando o paciente já começa a perder peso, é sinal de que esse diabetes já está bem grave e é importante ir rápido ao médico para fazer os exames. Diabetes tem sim tratamento, o que não tem ainda é cura. De vez em quando saem algumas coisas milagrosas aí, mas uma cura aceita pela Sociedade Brasileira de Diabetes ainda não existe. Existe um tratamento e com o tratamento a prevenção das complicações. Por isso é muito importante que vocês façam os exames cada vez antes, façam uma glicemia de jejum e vejam como estão os seus valores para poder tratar isso o mais cedo possível, para ter o mínimo de complicações possíveis. A gente vai estar respondendo algumas dúvidas sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente. Eu acho que é sempre importante, o pessoal sempre tem, já chegou até uma. O Reinaldo da Silva da Cruz, é isso? Ele manda pra gente, dá para controlar o diabetes só com uma alimentação vegetariana e exercícios físicos? Então, Reinaldo, é aquilo que eu estava falando para você, depende da fase do diagnóstico, tá? Garantido, no pré-diabetes. A gente tem como não diabético o paciente que faz uma glicemia de jejum de 99 para baixo e como diabético o paciente que faz uma glicemia de jejum acima de 125. Então, se você está nesse meio, entre 100 e 125, você é pré-diabético. E se você tem um pré-diabetes, você consegue sim, fazendo uma alimentação legal, fazendo um exercício físico, controlar essa situação e regredir isso. Depois que você passou de 126 de glicemia de jejum, eu vou te contar que a gente fica um pouco ansioso e um pouco receoso de te deixar sem medicação. Alguns pacientes a gente opta por deixar com pouca medicação e ver como ele vai ficar de acordo com o comprometimento dele com a dieta, mas a gente já fica um pouco mais preocupado. Vai depender muito de como vier os seus exames e de como for o seu comprometimento com a dieta. É uma decisão bem delicada de ser feita junto com o seu médico mesmo. Aí a Camila, acho que é Camila Neude que pronuncia, ela pergunta pra gente, como é o diabetes gestacional? Existem dois tipos de diabetes que a mulher pode ter na gravidez. A mulher pode ser diabética e ficar grávida, e aí essa mulher tem um diabetes e uma gravidez, e aí ela precisa de um tratamento mais firme da parte do médico para que não existam complicações com a criança no nascimento. O que a gente chama de diabetes gestacional mesmo é a mulher saudável que nos exames de primeira fase de gravidez já descobrem uma glicemia de jejum alterada. Essa mulher, ela tem duas possibilidades. Se a glicemia de jejum dela vier ainda em valores baixos, a gente faz muita dieta e um controle restrito furando o dedinho, que é aquele exame que a gente chama de destro, e a gente faz só a dieta e o controle restrito e vai observando. Se essa glicemia já vier muito alta, a gente acaba tendo que entrar com tratamento. E no caso do diabetes, a gente não pode usar nenhum tipo de comprimido, a gente tem que usar a insulina. E aí essa mulher vai para o tratamento com a insulina, fazendo também o furinho do dedo durante a gravidez toda, mas no fim da gravidez isso pode se resolver com o parto e ela não obrigatoriamente vai tomar insulina para o resto da vida. O que é importante dessa mulher saber é que mulher que teve um diabetes gestacional, ela tem um risco maior de ter diabetes ao longo da vida. Então ela tem que ser uma paciente que sempre vai vir ao médico, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames dela para ficar de olho nessa glicemia. Gente, pode mandar bastante pergunta que eu tô adorando essa parte. Quais hábitos me ajudam a prevenir o diabetes? Os principais hábitos para prevenir o diabetes é exercício físico. Não tem jeito, gente. Hoje a gente vive uma vida muito sedentária, a gente consome muito pouca caloria para viver. Então a gente precisa
queimar essa caloria de alguma maneira. E a maneira mais prática é o exercício. Você pode não gostar e não querer ir para a academia, mas você precisa se exercitar. Pode ser um futebol, pode ser jogar tênis, pode ser uma natação, pode ser até uma caminhada no parque, mas você precisa fazer algum tipo de exercício físico. A segunda coisa é diminuir o máximo que você puder o consumo de glicose. A glicose vem do açúcar mesmo e vem também das farinhas, principalmente da farinha branca. Então, é comer o mínimo de açúcar que você puder e comer o mínimo de farinha que você puder. Doutora, mas eu nunca mais vou comer pão na vida? Não, o que não dá é para comer 3 pãezinhos e ainda tomar aquele leite super escuro de achocolatado. Você precisa tentar equilibrar um pouco as porções e evitar os exageros. Os integrais ajudam muito, porque eles fazem você absorver esse açúcar do alimento de uma maneira mais lenta. Então, você acaba não fazendo um pico tão alto de glicemia no sangue, o que te protege bastante. A Marta Araújo pergunta ainda sobre o diabetes gestacional. Diabetes gestacional some após o bebê nascer? É o que eu tinha falado, Marta. A chance de resolução pós-parto é bem grande, mas ela não é garantida, tá? Algumas mulheres têm o bebê e no hospital mesmo elas já começam a fazer quedas dos níveis da glicemia e elas já saem de alta sem nenhuma medicação. Algumas mulheres ainda saem com níveis mais altos e a gente demora um pouquinho e consegue tirar essa insulina e algumas infelizmente ficam com o diabetes. Essas são as que a gente questiona se talvez lá antes de engravidar já não tinham uma glicemia de jejum alterada e não sabiam. Por isso também que o bacana é fazer exames antes da gravidez, pelo menos se ela for planejada, ter esse parâmetro de como era a sua glicemia antes, tá? A Sandra Cantalejo pergunta pra gente assim: boa tarde, eu tô fazendo academia e gostaria de saber como faço para fazer uma dieta saudável. Sandra, dieta saudável é até uma coisa bem interessante, porque hoje a internet está lotada desse tipo de dieta, né? Tem as dietas malucas, as dietas de reeducação alimentar, parece que todo mundo entende de dieta hoje. Existe um profissional que estudou e fez um curso superior para te ajudar com dieta, que é um nutricionista. A gente inclusive tem no Doutor Consulta e as nutricionistas do Doutor Consulta são super bacanas, eu acho que vocês vão adorar elas acabam trabalhando com a gente na endocrinologia bastante, mas o que vocês precisam ter em relação à dieta saudável é bom senso. Hoje, com acesso à informação, a gente consegue saber os alimentos que são mais calóricos, que fazem mais mal, que tem mais caloria, que tem mais açúcar. E a gente precisa tentar equilibrar o consumo desses alimentos. Não dá pra gente querer viver de refrigerante, viver comendo brigadeiro, viver comendo... que não tem como. A gente precisa principalmente focar em aumentar a ingesta de alimentos naturais. Fruta, verdura, legume e de preferência da maneira mais natural que seja possível consumir esses alimentos. Que é uma coisa que parece óbvia, mas que a gente tem feito cada vez mais porque a gente acha que não é... cada vez menos porque a gente acha que não é prático. Tá bom? A Celina pergunta pra gente assim: pré-diabéticos iniciam medicação a princípio por quanto tempo? Ah, Celina, isso é muito legal. Eu sou uma médica e eu acho que a maioria dos endócrinos que gosto bastante de entrar com medicação para pré-diabético dependendo do paciente. E eles fazem sempre essa pergunta: e aí, mas eu já vou tomar para o resto da vida? Depende. Existem pacientes que vêm com pré-diabetes e que já estão obesos ou que têm uma qualidade de vida muito ruim ou que têm outros problemas de saúde associados e com esses a gente acaba sendo um pouco mais firme, a gente acaba ficando um pouco mais preocupado e acaba deixando a medicação às vezes por um período um pouco mais longo. Alguns pacientes simplesmente entendem que eles têm que mudar de vida e mudam. Eles perdem peso, eles começam a fazer exercício, eles começam a comer com o mínimo de açúcar possível. E esses acaba ficando um pouco mais fácil da gente tirar a medicação. Na verdade, o médico vai decidir se ele vai tirar ou não de acordo com os exames de segmento. Ele vai continuar te pedindo a glicemia de jejum, ou aquela curva glicêmica, ou um outro exame chamado hemoglobina glicada, para assistir qual é o desenvolvimento do seu corpo durante o tratamento e aí conseguir determinar se ele vai tirar ou se ele vai persistir com a medicação. Isso é muito personalizado, é muito de paciente para paciente mesmo no consultório que a gente resolve. O Carlos, da advocacia, Carlos, pergunta pra gente: quais os sintomas visíveis que acendem a luz vermelha? Ah, então, são aqueles que eu falei lá no começo, Carlos.
é o paciente que começa a perder muito peso, a urinar demais, principalmente no período da noite, e a ter muita boca seca. Os pacientes começam a dizer pra gente que primeiro eles têm um desânimo, uma sensação de que eles não estão mais tão produtivos no dia a dia, e isso começa a evoluir para acordar 2, 3, às vezes 5 vezes à noite para urinar, e em associação a isso um consumo exagerado de líquidos, e às vezes até uma preferência por líquidos mais doces. O que é uma ironia do diabetes, né? E o paciente começa a chegar a beber 5 litros de água por dia, com esse exagero de vezes ao banheiro, e emagrecer. Esse é o sinal de alerta. Se vocês ouvirem algum amigo, alguém comentar: nossa, eu tô indo no banheiro 5, 6 vezes à noite, eu tô com a boca muito seca, eu emagreci, manda ele para um endocrinologista o mais rápido possível, porque a chance dele estar com diabetes é muito grande e isso precisa ser tratado o mais rápido possível. A Gisele Ferraz é minha paciente, gente. Ela manda pra mim que eu sou a melhor endócrino e que sou a favorita dela. Um beijo, Gisele. A Eliana Mendonça manda: sou diabética e tomo remédio e mais a insulina e a minha diabetes não baixa. O que ela deve fazer? Eliane, isso tem que ser muito conversado entre você e o seu médico, tá? Hoje a gente tem uma série de remédios disponíveis, além de insulinas e até tipos diferentes de insulina no mercado. Se a sua diabetes não está baixando, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você está errando na dieta, e isso é problemático e tem que ser corrigido com a orientação de um profissional, ou a medicação não está otimizada o suficiente para o seu tratamento. Então a minha dica para você é: procure um endocrinologista, porque isso tem que ser revisto. Não dá para você ficar furando o dedinho, fazendo exame, sabendo que está alto e não tomar uma providência. As consequências a longo prazo são perigosas. O João Pedro Ramos manda assim: por que ocorrem amputações em pessoas que não tratam diabetes? Muito legal essa pergunta, João Pedro, pouca gente pergunta. O diabetes, ele age por 2 mecanismos nessa parte da circulação. Um deles é que ele causa um processo inflamatório nas veias e nas artérias de todo o corpo, mas principalmente nas extremidades, que são as mais sensíveis e as mais fininhas. Esse processo inflamatório, ele acaba diminuindo a capacidade dessa veia e dessa artéria de circular o sangue naquela área. Isso normalmente acontece em associação a um outro sintoma que o diabetes dá, que é de diminuir a sensibilidade das extremidades. O açúcar circulando muito alto no sangue, ele vai é como se ele fosse queimando a pontinha dos nervos e o paciente vai perdendo a sensibilidade. E aí acontece do paciente bater ou machucar ou ferir até na manicure a pontinha do dedo ou a cutícula, alguma coisa assim. Ele não perceber aquela ferida e como a circulação não tá boa, ele acaba tendo uma dificuldade de cicatrizar. Isso vai evoluindo e vira uma infecção e às vezes precisa evoluir para uma amputação porque ele já não tá mais num ponto que dá pra gente fazer tratamento. E aí a solução tem que ser amputar o membro. Isso é sinal de um diabetes maltratado e um sinal de um diabetes maltratado por muito tempo. Então, alerta para isso, tomem cuidado. Se vocês já sentem que são diabéticos e perderam a sensibilidade das pontas dos dedos, acontece principalmente nos pés, é uma coisa para se preocupar, você precisa procurar um endocrinologista para conversar com ele sobre isso e tentar corrigir o seu tratamento. Eu preciso que vocês só tirem o mouse. Obrigada. A Marta Araújo pergunta para mim se ela pode tomar uma medicação, que é a liraglutida, mesmo sem ser diabética, porque ela age no processo de emagrecer. Vamos lá, gente. A liraglutida, ela é uma medicação que andou até aí nas mídias e na moda por um tempo. Ela foi inventada para tratamento de diabetes. E aí, depois de um período que ela foi usada para o diabetes, ela veio como tratamento também para a obesidade. Ainda tem que tomar cuidado com isso, ainda não é todo paciente que usa, isso precisa de uma orientação médica. Não é um tipo de remédio que é tranquilo e que você vai na farmácia, compra e começa a usar por conta para ficar magra, não. Você precisa passar num médico e você precisa de orientação para isso. Não é todo paciente que pode e não é todo paciente que deve usar de qualquer maneira. A Ivone Chaves manda: é normal uma pessoa que tem diabetes aparecer manchas escuras nos pés em formato de bota? Ivone, olha só, essas manchas escuras, elas na verdade são por conta da circulação de sangue mesmo. É uma alteração vascular.
Mas é aquilo que eu tinha dito agora há pouco. Como o diabetes ele causa essa inflamação nos vasos, ele aumenta a predisposição disso acontecer. Se o seu diabetes estiver bem controladinho e isso apareceu em você, o ideal é que você vá a um vascular mesmo, que é o especialista dessa parte de veias e artérias. Mas se o diabetes não estiver legal, primeiro tem que melhorar o diabetes para depois ver com o endocrinologista se tem a necessidade de remédio e como que você vai fazer esse tratamento entre o vascular e o endócrino, se você vai tratar com os dois, se eles vão se falar, para que isso seja decidido junto. Infelizmente é assim, gente, o paciente diabético que tiver qualquer outro problema de saúde, ele precisa primeiro ver o endocrinologista, porque se a diabetes não estiver legal, a maioria dos problemas não melhoram se você não fizer um tratamento sem associar o tratamento do diabetes, tá? A Elaine pergunta assim, doutora, meus pais são idosos e na última consulta com o geriatra, há pouco mais de um mês, os exames de sangue disseram que o pai estava pré-diabético, mas não deu nenhuma medicação. Já para a mãe, ele prescreveu uma medicação. O problema tá na dieta. Eu imagino, Elaine. Eles dizem que não comem tanto açúcar assim. Tá, eu entendi. Na verdade, eles acham que eles não têm pré-diabetes porque eles não comem açúcar e eles podem comer do jeito que eles já comem, não é isso? Isso eles fazem bastante no consultório. Você precisa tentar explicar para eles que, infelizmente, com o envelhecimento, aumenta a chance dessa diabetes, dessa glicemia começar a funcionar. Eles precisam entender que esse pâncreas já não é mais tão jovem, então o cuidado com ele tem que ser muito maior, não tem jeito. E aí, essa história do pré-diabetes, você precisa tentar convencer eles disso, que eles não comem tanto, mas se eles continuarem comendo, eles vão virar diabéticos. Então, que quanto menos eles comerem, melhor vai ser. Uma coisa que é um pouco difícil de incluir nessa terceira idade, porque até eles não são tão acostumados, é a história do integral. Mas o integral ajuda muito. Às vezes, se você conseguir convencer eles a comer um pãozinho integral ao invés de comer um pão normal, ou a usar um arroz integral ao invés do arroz normal, você pode conseguir que eles comam até um pouquinho mais, sem ter tanto medo do que vai acontecer com essa glicemia. Truques também de tentar comprar produtos que já sejam diet, sem avisar eles e deixar eles consumirem, é uma coisa legal, porque aí eles acham que eles estão podendo comer de tudo e eles não estão consumindo açúcar. É uma coisa bem bacana. Em relação ao comentário que você fez do pai não ter tomado remédio e a mãe ter tomado, não é só a glicemia de jejum que a gente leva em consideração, tá? A gente leva em consideração os outros problemas de saúde, a gente leva em consideração os hábitos alimentares e a gente leva muito em consideração o peso. Então eu tenho certeza que o geriatra levou isso em consideração na hora de medicar um e de não medicar o outro. Mas sempre que tiver uma dúvida, vale a pena procurar um endocrinologista, que é o especializado em diabetes e que é quem vai ajudar mais vocês. Bom, pessoal, a transmissão vai ficar por aqui. Se tiver mais dúvidas, dentro do possível, eu vou tentar responder todas pelo Facebook aí até o fim de semana. E tudo que vocês precisarem, contem com a gente aqui do Doutor Consulta. Tchau, tchau e boa noite.